Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do canal, né? Já dando início à série de vídeos que estaremos comentando sobre alguns livros. E o primeiro livro escolhido foi esse aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um clássico aí da literatura brasileira, né? Enfim, bom, o autor desse livro aqui já é um autor brasileiro bastante conhecido, Machado de Assis. Eu duvido que você nunca tenha ouvido falar dele, né? E realmente é um dos maiores nomes aí da língua portuguesa, da literatura, porque ele realmente, a obra dele é espetacular e essa obra aqui em específico com certeza é uma das mais maravilhosas dele. E esse livro aqui não é meu, é da biblioteca da minha escola, a gente é pobre, não tem dinheiro para comprar muitos livros, né? Mas é para exatamente isso que as bibliotecas das escolas, das sociedades estão aí para isso, tá? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Talvez você já tenha ouvido essa dedicatória aí, porque assim, é uma dedicatória de livro, uma das mais famosas, eu diria. E inclusive, o primeiro contato que eu tive com esse livro, como eu conheci esse livro, foi quando eu vi uma vez essa dedicatória aqui em um post no Instagram. E aí eu me interessei por esse livro que eu pensei assim comigo mesma, nossa, dedicatória é diferente. Como assim, do meu cadáver? O que isso quer dizer? Aí eu fui pesquisar e tal, e aí eu já descobri algumas coisas sobre o livro. Com esse livro, o narrador dele, ele está morto, então por isso que ele faz essa menção aqui ao cadáver dele. Mas assim, por que esse livro ele é tão importante na literatura brasileira? Bom, a literatura brasileira, ela já teve alguns movimentos, tá? E, bom, o primeiro movimento literário foi o romantismo. Não sei se você já ouviu falar, mas basicamente o romantismo ele foi o primeiro movimento literário brasileiro, ou seja, as primeiras obras realmente escritas por escritores brasileiros foi nesse período do romantismo, que foi mais ou menos ali de 1830 a 1881, que é a data de publicação desse livro. Por quê? Porque esse livro já é a inauguração do segundo movimento literário brasileiro, que é o realismo. Mas então, voltando ao romantismo, só para vocês terem uma noçãozinha e poderem entender melhor, o romantismo, ele basicamente seguia muito os padrões europeus, possuía muita idealização assim, de muitas coisas, idealização da mulher, idealização do amor, enfim, de diversas coisas. Era uma coisa assim, mais que não condizia com a realidade, tá? As personagens acabavam não tendo muita aprofundação, eram retratadas de maneira mais rasa, digamos assim. O foco era nos acontecimentos, enfim, eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. E, bom, e aí, Machado de Assis, quando ele começou a escrever, ele também escrevia seguindo esse modelo aí do romantismo. Mas assim, eu imagino que Machado de Assis era um cara bem diferentão e tal, que não queria se igualar aos outros autores e queria realmente fazer uma literatura diferente, uma literatura que, sei lá, causasse um efeito nas pessoas, porque geralmente as obras do romantismo eram mais para entretenimento e tal, mas assim, eu acho que ele queria escrever algo que tivesse mais poder, uma coisa mais, que tivesse um significado mais a fundo por trás, e aí ele conseguiu fazer isso com a publicação desse livro aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E esse livro aqui que inaugurou o realismo, que é o segundo movimento literário brasileiro. E aí a gente já tem uma total mudança dos padrões das obras na época no Brasil, tá? Tá, mas por que esse livro aqui foi o livro que inaugurou o realismo? Já eu vou explicar pra vocês um pouquinho algumas características do realismo. Mas enfim, é uma coisa totalmente oposta, digamos assim, do romantismo, e que esse livro aqui, ele revolucionou a literatura brasileira ali naquele momento, e eu diria que revoluciona até hoje. Apesar de ser um livro para aquela época, é um livro extremamente atual. Mas enfim, vamos lá, agora eu vou falar sobre o livro de fato. Como eu tava explicando no começo para vocês, uma pessoa morta tá narrando um livro. Como isso exatamente aconteceu? Olha, reparem no título desse livro aqui, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Basicamente, o narrador é Brás Cubas, né, como vocês podem perceber, e ele narra as memórias da vida dele. Só que essas memórias póstumas quer dizer que ele tá narrando depois que ele já tá morto, tá? Então, basicamente, assim, o fato de ser um narrador estar morto, cara, já é totalmente diferente do que as pessoas naquela época costumavam ler. Até diferente pra gente agora. Eu, quando fiquei sabendo que o narrador ele tava ali morto dentro do livro, fiquei, como assim? Como que essa história vai se desenvolver? E outra coisa bastante presente nesse livro foi a quebra da linearidade. A linearidade é um evento da história após o outro, assim, na ordem correta, digamos assim. Aqui isso não acontece, gente. Vamos já começar pelo fato de que ele começa o livro narrando a morte dele. Então, em vez de ele começar, eu nasci de tal maneira, em tal lugar. Não, ele começa já, morri em tal hora, em tal lugar, não sei o que lá. E um dia começa o livro assim, então você para e pensa. Ele já tá contando o fim da vida dele, que sentido tem isso? E aí depois de ele contar um pouquinho sobre a morte dele, sobre como ele se sentiu depois da morte dele, e aí sim ele vai começar de fato a falar do começo da vida dele. Esse Brás Cubas, ele nasceu em uma família rica, tá? Então ele era da elite. E enfim, ele começa a contar sobre a vida dele e assim ele vai indo. Basicamente, o livro continua dessa maneira, às vezes ele vai, ele volta, e sempre há uma coisa presente. Junto com os fatos, ele vai colocando os comentários dele sobre aqueles acontecimentos que ele tá narrando. Porque Machado de Assis, ele utiliza o recurso do fato do narrador estar morto pro narrador expressar o que ele quiser, da maneira que ele quiser, enfim, de uma maneira totalmente diferente do que a pessoa expressaria se estivesse vivo. E tem um trecho aqui do livro em que o Brás Cubas ele diz bem assim: talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realça minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira qualidade de um defunto. E assim, gente, Machado de Assis ele foi extremamente genial nisso, porque a partir disso ele conseguiu fazer muitas críticas sobre a sociedade daquela época, gente, utilizando esse recurso que eu falei pra vocês. E juntamente com isso ele utilizava muita ironia, humor, usava o pessimismo também. Enfim, a partir dessas expressões de escrita que Machado de Assis conseguiu trazer um livro envolvente, um livro assim que te prende. Assim, é até difícil de escrever como que é esse livro de fato, porque você só vai perceber a grandiosidade desse livro quando você lê ele, porque você vai ficar realmente imerso na cabeça assim do narrador, digamos assim. E é uma coisa assim realmente muito, muito, muito interessante. E assim, não acontecem acontecimentos grandiosos sobre a vida do Brás Cubas. Na verdade, foi uma vida até meio medíocre. Ele era um cara lá da elite, não casou, ele não teve filhos, ele teve uma vida meio entediante mesmo, essa é a verdade. E aí, o intuito de Brás Cubas, quando ele quis escrever o livro, foi justamente para tentar dar um sentido pra vida dele, que foi realmente muito sem graça, sei lá. E, enfim, no livro você percebe a crítica à sociedade burguesa, à elite, a como eles eram meio que não tinham uma importância realmente social ali, mas mesmo assim eles desfrutavam de uma vida boa sem fazer nada exatamente. E a gente percebe as desigualdades que existiam. E aí, como eu disse no começo do vídeo, esse livro ele foi um marco assim na história da literatura, porque ele revolucionou de fato e trouxe novas características. Enfim, é uma infinidade de coisas que realmente tornam esse livro muito especial. Mas, gente, já fiquem esperando que os próximos vídeos já vão ser sobre outros livros, best-sellers, alguns outros aí também da literatura asiática. E eu tenho certeza, assim, que vocês vão gostar. São vídeos que vão estar muito interessantes. Não vai ser eu que vai estar apresentando, então vocês vão ter a honra de conhecer os outros apresentadores aqui do canal, tá bom? É isso, tchau, pessoal!